Boa noite, pais. Aqui do Educandário dos Santos. Eu sou o professor Anderson Ramos e nós estamos aqui hoje para iniciar a terceira noite da nossa semana de formação para pais e a segunda palestra da semana. Hoje com o tema a alfabetização, certo? A alfabetização, que é um tema bem, parece ser complexo, e é complexo, mas também não é tão assim difícil de se pensar o trato com a alfabetização, certo? Bom, mas vamos aí começar a nossa palestra de hoje, lembrando o seguinte, eu vou só falar um pouquinho da minha experiência com a alfabetização. Eu me formei no magistério do ano de 2001. Eu fiz magistério pelo Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento para o Magistério, Cefam, lá em São Miguel Paulista, o famoso Cefam 2, lá em São Miguel Paulista, aqui um bairro aqui da Zona Leste de São Paulo. Me formei como professor, entrei em 98 e saí em 2001 formado professor, certo? Ao me formar como professor, certo, no ensino médio, porque o Cefam era uma escola que oferecia o curso de ensino médio e atrelado a ele o curso do magistério. Nós estudávamos lá 10 horas por dia, uma jornada diária de estudos de 10 horas por dia, certo? Tendo as disciplinas tanto pedagógicas quanto as disciplinas normais do currículo do ensino médio. Então, ao final do quarto ano, certo? No quarto ano, todo o horário era preenchido com matérias pedagógicas, e no final desse quarto ano, nós fomos agraciados com o diploma do magistério, podendo lecionar para crianças de primeira a quarta série, naquela época, né, hoje de primeiro a quinto ano, e para crianças da educação infantil. Certo? Então, essa foi a minha primeira habilitação, magistério. Depois, eu fiz o curso em 2003, eu comecei a fazer o curso de normal superior, que era uma espécie de pedagogia sem a parte administrativa, certo? E eu fiz pela Uniararas, eu fiz em EAD, um curso EAD, aqui pelo campus da Uniarara, aqui pelo polo da Uniararas, aqui em Ferraz de Vasconcelos. Fui inclusive, participei da primeira turma de formandos aqui. Em seguida a isso, passados uns 2 anos, fiz aí uma espécie de complementação para poder tirar o diploma de pedagogia, também pela Uniararas, por volta de 2007, 2008, e a qual eu tenho também agora o diploma de pedagogia. Além disso, também tenho cursos de música, cursei piano clássico, regência de coro, orquestra e banda, e além disso, tenho outros cursos na área da educação, como pós-graduação e etc. E aí vai indo. Mas qual é a minha experiência com a alfabetização? No ano de 2003, eu iniciei como professor na rede municipal de Ferraz de Vasconcelos. Até aí, tudo bem. Eu já logo iniciei com uma primeira série, a primeira série E, em 2003, com os alunos da primeira série E de uma escola em Ferraz de Vasconcelos. E dali eu comecei a trabalhar com alfabetização ali. Eu gostava já de alfabetização porque eu já tinha trabalhado antes disso, sem ter diploma, com alfabetização. Eu alfabetizei minha prima. Quando eu tinha 11 anos, a minha prima tinha 6. E ela estava na fase de aprendizagem, e eu, brincando de escolinha com ela, acabei alfabetizando. E não foi só ela. A partir daí, eu comecei quando eu brincava com as crianças de escolinha, etc., eu comecei a alfabetizar aquelas crianças que não sabiam nem ler nem escrever. E muitos dos pais aqui da minha região, que hoje já são avós, né? E naquela época, eles colocavam as crianças para brincar comigo, a gente fazia essas brincadeiras de escolinha, ou até mesmo trabalhando, dando aula de reforço para alfabetizar essas crianças. Então, eu tinha gosto para alfabetizar. E quando eu fui para o magistério, nós aprendemos lá, vimos como é que funciona a alfabetização. Porém, nós vimos muito pouco
de um método e muito do outro, certo? Que era aquele famoso modismo. Infelizmente, a educação ela é cheia de modismos. Pois bem, aquele que está na cadeira do secretário da Educação, aquele que está na cadeira do ministro da Educação e do secretário de Estado da Educação, do dirigente de ensino, etc., que seja aquele que está sentado na cadeira do poder da educação, vamos entender dessa forma, se ele segue uma moda, toda a sua rede segue aquela moda, certo? Segue aquela moda. Certo? Isso é o modismo político. E é uma das razões também da educação brasileira está esse fiasco que é hoje, certo? Está esse fiasco que é hoje. Uma das razões é essa, é os modismos pedagógicos, os modismos políticos dentro da educação, ok? Eu não vou pôr aqui um juízo de valor sobre qual seria a melhor forma de educar, porque não é essa a minha função aqui. Como eu já falei, minha função aqui é educar, é ensinar vocês, pais, a perceberem algumas coisinhas que passam despercebidos e depois o mal feito já não dá para ser desfeito, ok? Então, vamos entender o seguinte. Quando nós falamos de modismos dentro da educação, a gente vai chegar lá no começo dos anos 80. No começo dos anos 80, no Brasil, nós vivíamos ainda o regime militar, onde nós tínhamos presidentes militares. E nós tínhamos um estilo pedagógico no Brasil que era totalmente diferente do que nós temos hoje. Era uma educação mais voltada para o técnico, para o tecnicismo, certo? E a lei daquela época autorizava fazer isso. E, em seguida, certo? Nós tínhamos as leis que mostravam que, para avançar na parte da alfabetização, da leitura, etc., eram colocados sistemas, formas de sequenciação, etc., tudo isso. Métodos para isso. E nós tínhamos ali, nesse meio, que vinha desde os anos 40, dos anos 50, um livro que já nos trazia uma forma simples e rápida de alfabetizar, que é esse livro que está aqui, que vocês estão vendo. Que, na verdade, não é essa edição, as edições mais antigas são diferentes, certo? Quem vai lembrar que é a Caminho Suave. A Caminho Suave, ela se popularizou por um motivo, por ser um método rápido, fácil e barato de alfabetizar. E sem brincadeira, ela faz isso até hoje, porque ela é publicada até hoje. Ela alfabetiza rápido, eficazmente e ainda por cima de quebra é barata para você conseguir um livrinho desse aqui. É muito barato, certo? Depois, se alguém quiser saber o preço, aonde encontra, deixe nos comentários aqui. Tá. Mas nos anos 80, no meados dos anos 80, alguns pensadores querendo fazer, vou usar essa expressão popular, tá? Querendo reinventar a roda, começaram a pensar em formas novas de alfabetização, porque tinha crianças que tinham dificuldade, que era difícil para dificuldade todo mundo tem. Tem aqueles que aprendem rápido, tem aqueles que aprendem mais vagarosamente, mas todos aprendem. Todos aprendem. O que essas pessoas fizeram? Começaram a criar novos métodos de alfabetização. E baseados em correntes pedagógicas, certo? Em correntes pedagógicas que eram famosas naquele momento. Então, nós vamos ter aí o nosso Vygotsky, que vai trazer o socio-interacionismo, nós temos aí Jean Piaget, que vai trazer o construtivismo, e todos esses ismos aí que vocês vão ver vão invadir a educação brasileira na metade da década de 80, ou seja, lá por volta de 85, quando começa ali o famoso período da redemocratização no Brasil, certo? Nossa, professor, já está falando de política e de história de novo. Infelizmente, eu sou obrigado a dar esse preâmbulo histórico para vocês entenderem. Quando isso entra dentro do Brasil, muitos professores, pedagogos, eles começam a trabalhar um pensamento que diz o seguinte:
Se nós pegarmos como é que funcionava a alfabetização por esse sistema, que é chamado de sistema fônico. Eu primeiro ensino os sons das letras, os sons das sílabas, e vou das sílabas formando as palavras, das palavras formando as frases, das frases formando orações, das orações formando períodos, dos períodos formando parágrafos, dos parágrafos formando textos, e assim sucessivamente. Ou seja, eu vou do mínimo para o macro, ou seja, eu vou do princípio para cima. Vieram esses novos métodos que nos colocou a seguinte ideia. Não, a gente vai pegar e colocar o seguinte, a gente já mostra o texto para a criança, e aí a criança, a gente vai tentando explorar o texto, o que ele reconhece, o que ele não reconhece. Criar um sistema de fases de representação da sua escrita, certo? Que foi o pensamento lá da Emília Ferreiro, com as fases da escrita, certo? As fases da escrita. Que, num certo ponto, a gente pode até falar, poxa, uma coisa interessante, é interessante saber que a criança passa por fases da escrita. E não é errado, as crianças realmente podem passar por fases da escrita. Porém, a escrita, assim como a fala, ela é algo de imitação. A gente precisa ouvir outras pessoas se comunicando para se comunicar. Assim como a gente precisa ver, certo? Outras pessoas escrevendo para também a gente ter o estímulo a escrever. Preste bem atenção, ter o estímulo para escrever. Então, vamos lá. Para eu escrever, por exemplo, o fonema A, eu preciso de um símbolo que represente o fonema A, certo? Que, no caso, é a primeira letra do alfabeto, que é o símbolo A, aquele que nós conhecemos no nosso alfabeto, certo? Continuando aí. Então, para ter o Bá, eu preciso também ter um símbolo que represente, e assim sucessivamente. Então, eu vou explicar para o aluno, desde o princípio, certo? Assim, explicar a letra e o fonema. E é o que a cartilha faz. Ela vai lá, ela explica o que é o A, mostra lá a letra A, o desenho da letra A, tudo que se escreve, algumas palavras que se escrevem com a letra A, outras que se escrevem com a letra B, o formato da letra B, e assim sucessivamente. E depois trabalhando as famílias silábicas. O B com A, Bá, o B com A, Bé, o B com Ibi, o B com Obô. Era assim que se alfabetizava até meados dos anos 80. Em meados dos anos 80, isso começou a mudar. Essas novas correntes começaram a tomar corpo dentro das faculdades de pedagogia, dentro das faculdades dentro dos cursos de magistério, que naquela época ainda havia muitos, né? Hoje não se existe mais o curso de magistério no ensino fundamental, no ensino médio, perdão, não existe mais curso de magistério no ensino médio. E esses cursos, né, e essas ideias, elas tomaram conta dos professores novos que estavam entrando no mercado, ou seja, na sala de aula naquela época, de tal ponto que os professores começaram a ter as suas mudanças. E aqueles professores que eram mais antigos, né, que trabalhavam daquela forma, eles começaram a perder espaço, que eram os famosos professores normalistas. Inclusive, eu fui um normalista, né? Eu fiz o Cefam formava magistério, formava no magistério, que é o modo normal, né? Que é o normal. O normal fui eu que fiz, então sou um normalista também. Fui um normalista também, certo? Hoje eu sou um pedagogo. Pois bem, quando nós pensamos nisso, nessa influência, nós vamos chegar lá no ano de 95, quando o MEC excluiu da sua lista de livros recomendados para alfabetização a cartilha Caminho Suave. Foi, se não me engano, em 95 ou 93, eu não lembro agora de cabeça, eu preciso consultar melhor. Alguns dados que eu tenho, na verdade, eles afirmam que é 93, outros afirmam que é 94. Porém, eu fico com 95, por quê? Porque eu cheguei a ver ainda aqui na escola onde eu estudei, que é o Quirinho Carneiro Renault, em 95 eu estava na 6ª série, eu fui ajudar a entregar umas latas de leite, naquela época distribuía leite na prefeitura de São Paulo, fui entregar uma lata de leite numa sala de 1ª série, que a diretora pediu, a gente desceu para entregar algumas latas, e
eu vi a professora lá com a cartilha Caminho Suave, certo? Com todos, com a cartilha Caminho Suave, com o carimbo da FAI, né? Da FAI, que hoje é o carimbo do MEC, mas antigamente era a FAI, que era colocado nos livros. Quem é professor dessa época vai saber, quem estudou nessa época vai saber do que eu estou falando. O carimbo lá dizendo que era entregue pelo governo federal, aquele livro. Então, eu acredito que o último ano mesmo que ela foi recomendada foi em 95. Depois de 95, ela saiu da lista dos livros recomendados do MEC. Então, você vai ter aí, nesse período aí, um momento em que a alfabetização vai sofrer muito. Por quê? As crianças, por mais que as crianças elas estejam aí voltadas ao mundo digital, ao mundo televisivo, naquela época era mais televisão, etc., que nós tínhamos, porém, ela necessita dessa base, porque se ela não tem essa base, ela não consegue avançar. E uma coisa que é muito interessante, que a pandemia, isso vai ser repetido por causa desse fenômeno que nós estamos vivendo aqui, nessa época pandêmica, que este ano de 2020, para quem estava na fase de alfabetização, este ano perdido, desculpe, nunca vai ser recuperado, certo? Nunca vai ser recuperado. Ou seja, isso aqui foi esse ano de 2020, para essa parada aí pedagógica, essa suspensão das aulas, para quem está em período de alfabetização, foi algo terrível. Foi um crime que fizeram com essas crianças, certo? Um crime que fizeram com essas crianças. Mas isso deixa de lado, porque isso, acho que estão me ouvindo bem, né? Isso deixa de lado porque quando você passa a falar ou a mostrar, certo? Que isso vai ser uma debilidade, não vai ser no ano que vem, não vai ser no outro ano, vai ser a posteriori, porque essas crianças elas vão ter muita dificuldade nos anos posteriores, na quarta, na quinta série, porque elas não vão ter a prática de alfabetização, de leitura escrita e etc. Tá. Entre esses dois métodos, vamos lá. Quando eu entrei para trabalhar na prefeitura, eu já sabia que na prefeitura de Ferraz eles utilizavam o método socio-interacionista ou socio-construtivista. É alguma coisa ista no final, certo? Alguma coisa ista no final. As fases da escrita da Emília Ferreiro, as hipóteses, a fase de escrita, hipóteses escritas, essas palavras, esses jargões pedagógicos que são muito bonitos, mas que, na verdade, são muito débeis para realmente entender a criança. Tá, vamos lá. Eu percebi isso, eu conheço um pouco, eu vou trabalhar em cima disso. Talvez possa ser até preconceito meu, porque eu já sabia alfabetizar, então alfabetizava do meu jeito, eu não ia fazer aquilo que eu não gostava, não sabia fazer direito. É aquele coisa, em time que se está ganhando não se mexe. Então, como eu já alfabetizava em casa, alguns alunos aqui dando aula de reforço de alfabetização, antes de ir para a prefeitura de Ferraz, eu já fazia isso e dava certo, para que eu vou ficar perdendo tempo alfabetizando, tentando reinventar a roda, se a roda que eu tenho está dando certo. Então, eu vou continuar do jeito que estava. Só que lá na prefeitura de Ferraz era diferente. Era obrigatório esse método. Então, usar esse método. Na verdade, não tem método. Né? É um método que... O método desse socioconstrutivismo, ou construtivismo interacionismo, como se fala aí, é um método que não tem método. Ou seja, o seu método não tem método. Então, você faz o que você achar que deve fazer. Certo? Deixar lá vão ter. Menos voltar a usar a cartilha. Isso aí você não pode. Você pode fazer o que você quiser, menos usar a cartilha. Era esse o pensamento naquela época. Então, eu comecei a trabalhar, a tentar trabalhar. Eu comprei coleções de livros que tinham atividades socio-interacionistas, construtivistas, e estávamos chegando no mês de maio e eu não tinha... Se eu tinha um aluno alfabetizado, era porque ele já tinha vindo alfabetizado da pré-escola,
certo? Ele já tinha vindo alfabetizado da pré-escola, ou que a família trabalhava com ele em casa para ele aprender a ler, certo? Mas eu não estava tendo fruto naquilo. Então, na primeira reunião de pais, eu conversei com alguns pais, eu expliquei para os pais, eu estou me sentindo estranho, porque eu não estou conseguindo fazer uma coisa que eu faço e muito bem, faço com maestria, alfabetizar, né, alfabetizar. Aí os pais falaram para mim assim, falaram, não, professor, é assim mesmo. Conversei com a minha coordenadora, na minha coordenadora na época, ela, em vez de me ajudar, ela me deixou mais preocupada ainda. Ela falou, você corre para alfabetizar essas crianças, porque tem que alfabetizar até outubro. Eu falei, mas eu estou tendo dificuldade, porque eu não estou conseguindo ter frutos nesse sistema aí que vocês me deram, ainda mais que tinha dado uma apostila chamada OPET, daquela... Quem é de Ferraz vai lembrar do que eu estou falando. E eu estava me sentindo preso, sem saber o que fazer. Fui conversar com uma colega falou, faz o que você acredita. Fui conversar com o outro, você se formou como professor, você sabe como fazer. Você escolheu o primeiro ano, você deveria ter noção de como alfabetizar. Então, toda aquela roda foi me deixando irritado, sabe? Falei, poxa, eu pergunto para quem tem que me ajudar, que é a coordenadora, ela me põe mais pressão. Pergunto para os colegas para ter uma nova orientação, a mesma coisa. Então, eu falei, o que eu vou fazer? Eu fiquei meio decepcionado, estava meio chateado. Aí, conversando com algumas pessoas simples ali da escola, eu falo simples assim, não são professores, não são... Era curtando a conversa. Fui conversar com a pessoa que era responsável pela limpeza da escola. E eu descobri que essa pessoa que cuidava daquela limpeza da escola, ela era professora em Minas Gerais alguns anos atrás. E ela pegou, ela me ouviu falando e viu que eu estava realmente preocupado com isso, e foi para a casa dela, ela era também a caseira da escola, e me trouxe os cadernos dela de alfabetização, os semanários, os semanários que ela fazia. A gente fazia também isso, o semanário. Me trouxe os semanários dela. Falou, ó, estuda esse material e vê o que você pode tirar para ajudar você. Veja, a pessoa que era caseira e responsável pela limpeza da escola foi quem me deu ajuda. Aquela pessoa que era para me dar ajuda, não me deu, certo? Então, eu peguei, trouxe para casa. Minha mãe, se fosse viva, ia confirmar isso. Trouxe para casa, reli, li de novo, preparei, pesquisei e montei um método sobre aquilo. E esse método estava baseado em quem? Na cartilha. Falei assim, está baseado na cartilha, mas eu vou ter que disfarçar para não mostrar que é cartilha, porque se eu mostrar que é cartilha, eles vão me tesourar. Voltamos das férias, isso tudo aconteceu nas férias, tá? Esse momento aí de reflexão. Voltamos das férias e logo na primeira semana eu já comecei. Tasquei a atividade daquele jeito, fui fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo outra. Quando eu fui chegando em meados de agosto, que eu fui aplicar um ditado na sala, eu levei aquele baque. Por quê? A maioria das minhas crianças já estavam escrevendo bem. Lá no começo na volta das férias, eu tinha feito um ditado também que a escola pediu. E continuava na mesma. Certo? Aliás, tinha até piorado alguns alunos. Quando eu fiz esse ditado por minha conta, em meados do mês de agosto, quase no finalzinho de agosto, eu vi que tinha alunos que estavam muito ruins naquele primeiro ditado e agora estavam bem, estavam assim, num jeito bem legal, já estavam lendo algumas palavrinhas simples, já estavam escrevendo pequenas frases, já estavam utilizando pontuação corretamente. Aí eu peguei e falei, opa, aqui está a solução, é isso que eu vou investir. E deixei de lado esse negócio de fase da escrita, disso aqui. Meus coordenadores, eles todos ficam no meu pé quando eu pego sala de alfabetização. Faz tempo que eu não pego também, eu também não quero mais pegar. Mas eles ficam no meu pé porque eu não trabalho em fase de escrita. Eu trabalho aqui, porque eu quero que o aluno leia e escreva. Mas você tem que seguir o que manda a prefeitura. Não, eu tenho que alfabetizar.
O primeiro é alfabetizar, a segunda é seguir o que manda a prefeitura. Então, se eu estou alfabetizando, acabou. Se eu estou alfabetizando, acabou. Aí nos ditados, lá, se quiser que faça aquele ditado lá para saber qual é a fase da escrita, a gente faz. Mas eu vou seguir o quê? Isso aqui. E comecei a fazer assim. E daí eu fui vendo que isso frutificava muito mais do que ficar trabalhando esse construtivismo, socio-interacionismo, interacionismo, todos esses ismos em fase de escrita, tá? E vi que isso dava certo. Então, eu continuei fazendo isso. Continuei fazendo isso até 2005, foi o ano que eu me afastei totalmente da alfabetização mesmo, que eu saí do primeiro ano, certo? Da primeira série, e fui para trabalhar com segunda, terceira, quarta, e hoje, atualmente, eu sempre estou pegando quarto e quinto ano. Quarto e quinto ano. Por quê? Porque realmente eu gosto muito de trabalhar com essas duas séries, certo? Com essas duas séries. Bom, e gosto também muito de trabalhar com primeira série, mas, como eu disse, eu estou com muitos problemas na coluna e isso força demais. Uma coisa também que é notado também nas salas de alfabetização hoje, eu não vou citar a escola, mas eu já passei por muitas escolas, vi professores excelentes de alfabetização, Inclusive, tinha uma professora que ela chegou até a ser minha coordenadora, ela aqui em Ferraz. Ela não era concursada, ela era contratada, certo? Ela era contratada, não vou citar o nome dela aqui porque não convém, né? Mas quero dizer que assim, nós não tínhamos assim uma amizade, um trato de amizade muito bom, certo? Mas eu vi o trabalho dela e vou dizer uma coisa para os senhores. Ela é uma das melhores alfabetizadoras que eu conheço. Ela é uma das melhores alfabetizadoras que eu conheço mesmo, né? Mesmo. Então, por mais assim, é aquela coisa, a gente sabe, não se dá bem pessoalmente, mas se um dia eu tivesse escola, note que eu não quero ter escola na minha vida, mas se um dia eu tivesse escola, ou se eu fosse diretor de uma escola e precisasse contratar um professor alfabetizador, eu ia bater na porta da casa dessa professora, porque realmente ela em matéria de alfabetização, ela é show de bola, essa professora, certo? Essa professora. Bom, mas tirando aí essa parte, né, vamos entender aí. A partir desse momento, eu comecei a parar para pensar, falei, poxa, mas se isso dá certo, por que está fora? Certo? Por que está fora? E também notei que quando eu peguei a sala de primeira série em 2005, minha última primeira série foi em 2005, eu comecei a pegar o seguinte, terminei aquela primeira série, eu peguei a mesma sala na segunda, depois peguei a mesma sala na terceira e na quarta série, que era o último ano daquela época, né? Primeira, quarta série. Então, eu peguei durante 4 anos a mesma sala de aula. Eu trabalhei com eles tudo que você possa imaginar, desde a alfabetização e o gosto pela leitura, pelo trato com as palavras, pela língua portuguesa em si, né? Pela língua portuguesa em si. E eu vi que eu não só criei alunos que sabiam ler, mas alunos leitores. Alunos leitores. O que hoje a gente não vê as salas criando. Alunos leitores. Você passa, por exemplo, das escolas que eu já passei, ou que eu já fiz visita, às vezes alguma atividade que nós íamos fazer ou apresentar, eu passava, às vezes, nas salas de primeiro ano, de segundo ano, que são salas de alfabetização, e vi o quê? A professora com lição na lousa, certo? Ou o professor com lição na lousa, não criticando, mas é essa a minha interpretação. A lição na lousa, os alunos copiando, alguns copiando, outros correndo na sala, outros brincando, outros conversando, e a sala, né, e a professora lá olhando, preenchendo o diário, fazendo as suas atividades didáticas do horário. Aí eu pergunto, este é um ambiente alfabetizador? E outro ponto, professor alfabetizador, ele tem que estar às 5 horas com o aluno. Ou seja, ele tem que estar lá, ó, ele vai com o aluno, pega na mão para ajudar ele a escrever no caderno, mostrar para ele qual é o começo e o fim da linha, se escreve
de cima da folha para baixo. É muito importante também que os pais larguem de ser, desculpa a expressão, mas larguem de ser canguinhas, certo? Canguinhas, isso se usa muito em Minas essa expressão. Largue de ser pão duro. Compre caderno pequeno para o filho de vocês, que está na primeira série. Por quê? Nos primeiros anos, nos anos de alfabetização. Um caderno grande é difícil para o aluno manusear, as mãos dele são pequenas, o pulso dele é pequeno, então ele coloca lá no caderno universitário e ele fica com a mão assim, às vezes, escrevendo. Isso machuca, atrapalha e desanima o trabalho da criança. Então, pais, compre para os filhos de vocês, na hora de alfabetização, nessa época, compre cadernos pequenos, certo? Cadernos pequenos, de preferência brochura, porque aí não precisa arrancar folha, certo? Bom, mas voltando aí ao assunto, né? A criança tem que estar lá com o apoio do professor. Por isso que este ano, que ele está na sala de alfabetização, na época de alfabetização, e está assim em AD, alfabetização via digital, não é a mesma coisa e jamais vai conseguir ter aquele momento ali com o professor. E isso passa. Passou. Esse ano de 2020, quem estava na alfabetização agora, ó, vai ter que suar muita camisa para recuperar uma parte do que ele perdeu, porque tudo ele não vai conseguir recuperar, infelizmente, né? Infelizmente. Então, falando aí nesse ponto, a gente vai perceber o seguinte: nós temos aí no Brasil, hoje, duas vertentes aí de professores. Nós temos os professores que estão sendo formados desde os anos 90, como professores alfabetizadores, etc., que eles visam o quê? Eles trabalham Emília Ferreira, hipótese da escrita, essas coisas. Socioconstrutivismo, construtivismo e etc. Certo? Se nós formos parar para pensar, é o seguinte: nesse ponto, a gente não vê a questão do erro. O socioconstrutivismo, o construtivismo, ele tem aquela falácia, inclusive tem até um livro muito interessante, que chama-se A Falácia da Educação, né? A Falácia da Educação. Depois eu vou pôr aqui na descrição, depois para vocês verem o livro. Esse livro, ele fala o seguinte: o construtivismo ele tem uma falácia muito engraçada. Vamos trabalhar o erro, certo? Trabalhar o erro. Então, uma criança escreve lá, por exemplo, bala. Em vez de ela escrever bala, ela escreve A. E aí ela lê para a professora bala. Então, olha, essa criança está na fase tal. Essa criança está na fase... Mas por que será que essa criança escreve A e não o ba e o lá corretamente? Essa é uma pergunta que eu mesmo fiz para mim naquele ano de 2003 e foi a pergunta que me fez eu mudar totalmente a opinião sobre este método aí, certo? Sobre esse método que, na minha experiência por ver, não funciona. Eu vejo, eu pratiquei, eu me esforcei para aplicá-lo corretamente e ele não funciona. Ele até tem alguns escritores, né, e pesquisadores científicos que dizem que até esse método ele atrofia o cérebro das crianças, certo? Pois eu também posso deixar aqui explicar o livro que fala sobre isso, aliás, o artigo que fala sobre isso, ele está em inglês. Eu tenho o artigo aqui, depois eu posso estar até fazendo uma abordagem sobre esse artigo, se vocês quiserem. Bom, mas voltando aqui ao assunto nosso, né? Como eu estava dizendo para vocês, a criança, ela não tem uma base, ela não sabe o que... eu falo bala, mas ela não sabe o que é um ba. Ela conhece o A, porque o A tem o som que ela reconhece do A, B, C, D, mas ela não conhece a letra A. O símbolo, ela conhece a letra A, mas ela não sabe da onde que sai o som de ba. Eu perguntei para a criança: por que você não escreve? Não é bala, você não ouviu? Bala. Fala para mim, bala. E ela vê a letra A e fala ba. Aí eu perguntei para ela: mas
como que você sabe que aqui está escrito ba? Aí ela fala assim, porque a gente fala bala. Então, ela pegou a sílaba A, mas ela não conhece a letra A, o som do A. Ela reconhece a sílaba, pela letra A, ela reconhece a sílaba ba. Ou seja, se eu falar para ela, então tá, cala, cala. Aí ela vai escrever da mesma forma, A, porque ela não... Eu falei, e aqui agora? O que está escrito? Cala. E em cima? Bala. Ela vai ter essa noção, ela vai ver que as duas são iguais, ela não vai saber qual é a diferença. E isso vai causar na cabeça da criança uma baita de uma confusão. Uma baita de uma confusão. Daí é que está trabalhar o que a gente chama o método fônico, que é o trabalhado na cartilha. Não é só a cartilha Caminho Suave que existiu, não. Existiu a cartilha Sodré, Alegria de Saber, e várias outras cartilhas que aí a história na história do nosso Brasil teve, certo? Mas a mais famosa foi a Caminho Suave. Ela alfabetizou e alfabetiza, né? Até o último ano que ela foi indicada pelo MEC, 90 milhões de pessoas ela chegou a alfabetizar, sem brincadeira nenhuma. Hoje em dia, ela deve estar, não se sabe mais, né? Não tem como dica de como saber, mas muita gente já foi alfabetizada e é alfabetizada com ela. Aquela minha sala de 2003 foi alfabetizada com ela. A minha sala de 2003, a minha sala de 2005, certo? Foram alfabetizadas com a cartilha Caminho Suave. Eu não tenho vergonha de dizer, professor, o senhor vai levar chamada de atenção da prefeitura. Não tem problema de ser chamada de atenção. Eu fiz o meu trabalho e ele frutificou. Está ali. Agora, qual que é o problema? Como eu falei para vocês no começo dessa palestra, as modinhas pedagógicas. Existe muita modinha pedagógica. Então, quando você vê aí, é uma moda muito... agora deu uma diminuída, mas antigamente, lá por volta, especialmente dos anos 2008 até 2015, os projetos. Era projeto para tudo quanto é lado. Vamos fazer o projeto de leitura, vamos fazer o projeto tal. Era só projeto. Tinha até um livro, certo? Um livro assim, trabalhando com projetos, certo? Ensinando por projetos, que é uma coisa terrível. Vou falar assim, é uma coisa terrível, porque você não tem uma sequência, certo? Uma sequência certa a seguir. Então, você necessita disso. A criança necessita disso. Uma sequência lógica para seguir. Aliás, todo mundo precisa, para aprender, precisa de uma sequência lógica. Ela precisa ver a lógica por trás daquilo que está acontecendo. Ou seja, eu aprendo primeiro as vogais, para depois aprender a junção entre vogais e consoantes. Aliás, primeiro eu aprendo o alfabeto, depois eu aprendo só as vogais. Depois eu aprendo a junção das vogais com as consoantes. Aí eu aprendo as sílabas. Das sílabas eu vou crescendo para as palavrinhas. E assim sucessivamente. Certo? Hoje em dia não se tem isso mais. E isso causa uma confusão na cabeça das crianças. Essa confusão, professor, porque elas são crianças ainda, não sabem de nada, são inocentes, professor. Certo? São inocentes. Sim, certo. Só que isso mais para frente vai causar o que nelas? Elas não vão ter estímulo para ler. Porque quando elas vão ver aqueles livros cheios de palavras, elas vão falar, poxa vida, vai ser um cansaço para ela. E outras, essa forma socioconstrutivista e socio-interacionista, que é aí que eles falam, elas acabam com o imaginário da criança. Acabam com o imaginário da criança. Por quê? Primeiro, elas leem aquela palavra, mas elas não sabem o que ela significa. Elas não fazem a ligação entre o que elas estão lendo, as letras, a palavra que ela está lendo, como seu significante. Por exemplo, elas leem a palavra casa. Eu vou dar um exemplo mais bobo, né? Mais bobo. Eu não sei se existe pessoas que façam esse exemplo errado, mas eu trabalhei lá a palavra casa. Né? Casa. Aí eu pego e coloco lá o desenho da casa. Certo? A pessoa vai associar. Que desenho é esse? Casa. Essa aqui é a palavra casa. Tá. Uma criança que ela foi
entre aspas, alfabetizada por esse sistema da fase de escritas, socioconstrutivista e sociocriacionista, elas têm, isso daí é verdade, eu já cronometrei isso com algumas crianças que eu já tive o prazer de trabalhar, especialmente quando o professor falta e vai para minha sala, né, para minha sala, e vai para minha sala, eu vou cronometrar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira? Eu vou dar 10 palavrinhas aqui para vocês ligarem a palavra ao desenho. A palavra ao desenho. Aí eu dou 10 palavrinhas e 10 desenhos. E eles têm que ligar. É aquele ligue, certo? Então você pode perceber, a criança que é alfabetizada, entre aspas, por esse sistema aí de fase de escrita, o que acontece? Sócio-interacionista, etc. Essa criança, ela tem muita dificuldade em associar aquilo que ela está lendo, a palavra, com o significado dela, certo? Com o significante dela. Ela tem dificuldade. Se você falar para essa criança, mostrar para essa criança a foto da casa dela, e falar dessas palavras, qual que significa isso aqui que eu estou apontando. Você está apontando a foto da casa dela. Ela vai ter dificuldade também de falar que aquilo é achar a palavra casa, certo? Achar a palavra casa. Entende? Essa é a diferença, porque ela não imagina, ela não pensa no significado da palavra, ela tem dificuldade disso. Ah, professor, mas isso daí é porque está na primeira fase. Tudo bem, eu vou dar o princípio da dúvida para você que falou isso. E isso acontece. Muito bem. Vamos lá. Você dá um livro para a pessoa ler. Vamos pegar, por exemplo, um aluno que eu tive no ano passado. Ele estava lendo um livro chamado Sapateiro Feliz, para apresentar para os seus colegas na sala, no trabalho de fim de ano, apresentar a leitura de um livro. Um livrinho simples, 50 páginas, tinha bastante desenho, etc. Uma história bem, bem interessante. E ele tinha que apresentar esse livro para a sala. Então ele leu o livro, né? Ficou um tempo considerável, 6 meses para ler o livro, fez ali a apresentação e estava lá falando. E de repente ele falou uma palavra que estava no livro e um aluno perguntou para ele: mas o que significa isso daí que você está falando? E ele enrolou, mas não respondeu. Aí o aluno perguntou de novo. E aí eu perguntei para ele: escuta, mas o que é isso que você está falando? Não, é que não sei o que lá, isso, aquilo. Tá, o que é isso aí que você falou? Aí ele ficou pescando, né, como uma expressão popular que nós temos aqui, ele ficou bobolhando, né, porque não sabia. Ou seja, ele leu, mas ele não entendeu o que ele estava lendo. Ele passou por cima das palavras que ele não conhecia, ele não entendeu, ele só pensou numa situação, mas não entendeu aquilo que ele estava lendo. Ou seja, essa brincadeira de ligue a palavra ao desenho é uma brincadeira, é um trabalhinho bobo que muitos professores, e repito ainda, muitos professores que trabalham com esse método sócio-interacionista aí da coisa, eles proíbem, eles não gostam dessa atividade, porque essa dificuldade mostra que este método é um método fraudulento, é um método falho de alfabetização. Então, por isso, e não somente eu, mas vários estudiosos em alfabetização, estudiosos sérios, defendem o método da cartilha, o método fônico, certo? Que é o que eu recomendo e que eu uso. Eu recomendo que eu uso um método fônico, certo? O método fônico, que é o método da cartilha, tá? Voltando aí ao nosso assunto, eu estou falando isso com base que a cartilha, ela tem essa cartilha aqui da Branca Alves de Lima, Caminho Suave, ela tem um longo histórico de alfabetização. Estou falando isso, mas também ela tem a pessoa que edita, que fez a edição dela, a editora, ela também publica também como utilizar o trabalho com a cartilha. O
que é diferente, porque se a partir de agora eu sou professor, não quero mais trabalhar esse método sócio-interacionista, esses métodos aí, eu quero trabalhar somente a cartilha, vou comprar uma cartilha e vou aplicar para os meus alunos. Você não vai conseguir, primeiro porque você não tem prática, experiência nisso aqui. Então, eu aconselho você procurar uma pessoa que saiba, que entenda, para fazer um cursinho de como trabalhar com isso aqui, tá bom? Outra coisa também. Falar sobre, eu estou aqui, eu acredito que vocês queiram falar, professor Anderson, uma pergunta, né, que vocês devem estar querendo fazer, né? Só lembrando que essa aula, viu, essa palestra, ela está sendo gravada, eu não estou conseguindo transmitir, então, qualquer dúvida, coloquem aqui, ó, no chat, tá bom? Tá passando por aqui, coloquem aqui no chat, tá? Para que eu possa estar respondendo para vocês na aula aberta de amanhã. Olha, sobre o famigerado Paulo Freire, certo? Paulo Freire. Bem, em primeiro lugar, Paulo Freire, ele vai criar, certo? Ele cria aquele famoso lá método dele lá, que na verdade não é nenhum método, é simplesmente uma forma de pensamento baseada em outros pensamentos, que na verdade não educa, deseduca. Tem uma frase no livro dele que ele fala assim, uma marcha de réprobos. Somos todos uma marcha de réprobos, né, que vamos dominar. Ou seja, o que são réprobos? São pessoas, né, ou alvos, acho que é réprobos, não lembro agora qual é a expressão. Mas o significado da expressão significa o quê? Pessoas que são rejeitadas por as pessoas reprovadas, né, não rejeitadas, mas reprovadas na escola e que vão tomar posse do lugar delas porque elas foram reprovadas, mas foi uma injustiça, só porque elas não aprenderam. Mas aí nós temos o porém. O porquê que elas não aprenderam? Certo? Por quê? Quando alguém chega para mim e diz para mim assim, desde 1996, chega para mim e fala assim, olha, eu não tive oportunidade de aprender, de ir para a escola. Opa, isso daí é um equívoco, porque assim, os seus pais, é claro, tem suas exceções, seus lugares, mas muitas das vezes as pessoas que hoje em dia, por exemplo, falam para mim, se eu tiver, são colegas meus que estudaram comigo, certo, no ensino médio, que era o quê? Eles ficavam eles iam para a escola, mas não entravam, certo? Eles cabulavam, e etc. E depois reclamam, certo? Reclamam de não ter tido uma melhor parte da vida. Isso aí é comum acontecer. Mas, senhoritas e senhoras, senhores, o que acontece com o pensamento de Paulo Freire? Todas essas pessoas, elas não conseguiram ir para frente porque a sociedade, ou seja, aqueles que se esbaldaram, que se mataram de estudar para conseguir ir para frente, para avançar, essas pessoas tomaram o lugar delas. Ou seja, elas não fizeram nada, ficaram só lá sentadas, lá vendo a banda passar, cantando coisas de amor. Enquanto os outros estavam lá se matando de trabalhar, de estudar, de pesquisar, de ler, fazendo os trabalhos, etc. E essa pessoa estava lá só curtindo a vida doidada. Certo? Quando chega mas você que estava lá se matando, você tomou o espaço dessa pessoa. Peraí, você não lutou para chegar ali? Você não tomou nada, você conquistou. Você conquistou. E você não precisa ter vergonha disso. Você conquistou o que você tem. Certo? E o pensamento do Paulo Freire é isso. Se você não tem, é porque alguém roubou de você, tirou o seu espaço. E isso não é verdade. Não é verdade. Vocês podem me ver aí pelo vídeo. Já perceberam que eu sou loiro dos olhos azuis, certo? Claro que não. Eu sou afrodescendente.
um afrodescendente. Ou seja, sou negrão mesmo, né? Sou negrão mesmo. Na verdade, sou pardo. Sou pardo. Né? Ninguém roubou meu espaço. Ninguém roubou meu espaço. Eu não tenho dívida histórica com ninguém. Eu corri atrás, né? Eu corri atrás. Se hoje eu sou professor, se hoje eu sou músico, se hoje eu sou maestro, não foi porque eu fiquei correndo atrás de governo, não. Eu corri atrás, eu mesmo fui atrás. Se eu quero fazer isso, eu vou atrás. Eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou fazer aquilo que eu quero. Ah, mas é mais difícil. Por exemplo, eu paguei, as pessoas falam assim, você fala isso, mas você foi beneficiário de cota. Não fui beneficiário de cota coisíssima nenhuma. Eu paguei integralmente a minha faculdade, paguei integralmente o meu conservatório, as minhas aulas de música, paguei centavo por centavo. Eu trabalhei muito, e muito. Trabalhei muito, eu não esperei governo, não esperei. É dívida histórica, que não sei o quê. Isso é balela. É balela. Meu pai me ensinou o seguinte, uma coisa que meu pai me ensinou que é muito grande. Se você trabalha, você tem direito. Você trabalha para aquilo. Trabalhe, se esforce para conseguir. E se você não conseguiu até agora, trabalhe mais que você consegue. É isso que eu aprendi com meu pai. Olha a herança que meu pai me deixou. Foi isso. Trabalhe que você consegue, meu filho. E é isso que eu faço. Eu quero fazer algo, eu vou trabalhar para aquilo. Como eu falei, eu quero um dia fazer um concerto com 100 flautas doces. E eu estou trabalhando para isso. Eu estou dando aula de flauta doce gratuita aqui nesse canal. Que, aliás, quem quiser ter filho, tem filho, e quer que ele aprenda a tocar um instrumento totalmente gratuito, é só se inscrever no meu curso de flauta doce, tá bom? Só se inscrever no meu curso de flauta doce, quem quiser, tá? Tá aí feito aí o meu merchan, tá certo? Embora eu tinha falado que não ia fazer merchan, mas eu citei agora. Pois bem, eu quero fazer isso, então eu estou lutando para isso, conseguir um patrocinador para aqueles alunos que não têm condição de baixar o método ou comprar ou imprimir as lições. Estou tentando fazer o que eu posso para que esse aluno ele tenha a condição para isso, certo? Eu estou correndo atrás. E muitos dos pais veem isso e ajudam também. Como que os pais podem ajudar? Se alguns pais, às vezes, não têm nem condição de comprar uma flauta de R$ 2 para o aluno. Como que ele pode fazer? Se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, certo? Indicando o canal para outras pessoas. Por quê? Se esse canal for monetizado, o que acontece? Eu vou receber um valor um valor pequeno, mas o que vai já ajudar a fazer um pouco mais por essas crianças. Essa é a diferença. É você correr atrás. Agora, você esperar que tudo caia do céu, sinto muito. O que cai do céu é apenas chuva e granizo, certo? E de vez em quando alguns aviões e helicópteros também. Ou algum passarinho né? Ou defecação de pomba, né? Depende. Aí a gente para pensar no que pode estar caindo aí do céu. Mas então, nada vem sem esforço. E aí agora as outras pessoas falam, mas é que tem dívida, que não sei o que, não sei o que. Isso é balela. É você não ter força de vontade. A pessoa, desde pequeno, incentive isso, pai, no seu filho. Você vai ver que você não vai estar jogando fora. Incentive no seu filho a lutar por aquilo que ele quer. A lutar por aquilo que ele quer. A partir desse momento que você fizer isso pelo seu filho, preste bem atenção, pai. A partir do momento, olha, pai, chega mais aqui, ó. Presta bem atenção, pai e mãe, viu? Pai e mãe. Ó, a partir do momento que você ensinar a seu filho que toda vez que ele lutar por aquilo que ele quer, ele consegue, e se ele não conseguiu é porque ele não lutou o suficiente, ele volta a lutar de novo que ele consegue, pode ter certeza. Você não está criando um cidadão simplesmente, você está criando um vencedor na vida. Você está criando um homem ou uma moça virtuosa, uma moça ou um rapaz que sabe que nada vai acontecer se ela não lutar, se não pôr a mão na massa para conseguir, tá certo? Não pôr a mão na massa para conseguir. Por isso que eu digo para vocês, mas vale você lutar por aquilo que você quer, é você arregaçar as mangas e sair.
e sair à luta. Tem um vídeo aí circulando na internet do Silvio Santos, e eu tenho até no meu Instagram, depois eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição para vocês verem. Um vídeo que é assim, o Silvio Santos, ele, numa entrevista, ele responde uma pergunta para um jurado lá, e ele diz para o jurado o seguinte, que o segredo do sucesso é 5% inspiração e 95% de transpiração. E aí ele abre o paletó e mostra que ele está completamente suado por debaixo do paletó. Certo? Ou seja, se eu não me esforço para fazer aquilo que eu quero, espero que caia do céu, não vai acontecer. Pode até acontecer, mas meu filho fez isso, eu vou recompensá-lo, certo? Eu vou recompensá-lo. Tudo bem, recompense. Ótimo, faz bem até fazer isso, pelo esforço que ele teve. Mas que ele saiba bem, pelo esforço que você fez, você não conseguiu, mas pelo esforço que você fez, você merece pelo menos isso aqui, certo? Isso é justo e válido. Agora, eu quero uma bola. Eu quero uma bola de capotão. Né? Não sei se vocês sabem o que é capotão. Aquela bola de oficial de futebol. Eu quero uma bola de capotão. E aí ele não faz nada, tu fala, vou dar a bola para ele. Vou dar a bola para ele mesmo assim. Ele nunca vai dar valor ao trabalho duro, certo? Ao trabalho duro. Então, por isso, faça isso, pai. Incentive o seu filho a lutar por aquilo que ele quer. E quando ele vê que isso dá certo, ele vai querer fazer isso sempre. E sempre. Ok? Às vezes ele vai fazer algo para falar, olha, eu estou fazendo isso. Fez, e aí eu falo, por que esse menino está fazendo isso? É simplesmente porque ele quer alguma coisa. Né? E não é uma barganha. Não é uma barganha. Ele está lutando, ele está mostrando para você, olha, eu estou fazendo isso aqui, pai, para que quando eu precisar de alguma coisa, você me ajude a fazer. Se o senhor não puder, o senhor me explique por quê. Por quê? Mas eu vou fazer isso. E é justo isso daí que eu estou ensinando para vocês. Certo, pais? Bem, voltando ao assunto da alfabetização, é isso. A alfabetização, o mais prático é voltar ao método fônico. O método fônico é o mais eficaz, sim, para a alfabetização de crianças, certo? O método fônico. Mas também é necessário a presença do alfabetizador, do professor, ou até mesmo de um pai que saiba trabalhar ou não, etc., né? Saiba trabalhar ou não, ele comprar uma cartilha, ensinar para o seu filho em casa as letrinhas, fazer ele ler os textinhos que tem aqui, isso é muito válido. Então, a alfabetização que realmente dá resultado, o método de alfabetização que realmente dá resultado é o fônico. Ele realmente dá resultado. E não sou só eu que falo isso. São muitos e muitos professores. É claro que eu não posso trazer aqui, porque dependendo do que eles falarem da posição que eles estão, eles vão acabar levando, né, contrapartidas, respostas erradas. Mas a gente sabe que fazer o certo, geralmente, nos tempos de hoje, fazer o certo, geralmente, é errado. E o que parece ser errado, e o que é errado, geralmente, né, é o que hoje é o certo. Mas nada se esqueça, não se esqueçam disso, que o certo, ele vai ser certo hoje, vai ser certo amanhã e vai ser certo sempre. O errado é errado hoje, é errado amanhã, vai ser errado sempre. Caminho suave, método fônico, melhor método de alfabetização. Não é minha opinião, não é minha opinião, é uma constatação. Métodos novos de alfabetização. Tem seus pontos positivos? Tem, mas não são tão eficazes quanto esses daqui. Então, pais, se eu estiver aqui nos comentários 10 pais que queiram fazer um curso, repito, totalmente gratuito, tá? Um curso de como alfabetizar com o método fônico, certo? É um curso rápido. Uma semana eu consigo explicar para vocês isso aqui como faz, certo? Online mesmo, eu explico para vocês como fazer. E ainda acompanho vocês e com dicas de atividade extra cartilha também, tá? De uma pasta só de atividade extra de atividades para vocês trabalharem com o filho de vocês, tá bom? Mas
Tem que ter 10 pais aqui para ter esse curso, tá bom? Inscritos aqui. Eu falo, ó, eu quero, põe o nome e o e-mail de vocês, tá bom? Que aí eu trabalho com vocês direitinho, como alfabetizar de maneira rápida e eficaz, tá bom? E isso vai ser até bom para você aí que tem filho em fase de alfabetização e que está vivendo esse período pandêmico aí, com alfabetização via digital e o filho não está conseguindo fazer, certo? Bem, fiquem todos com Deus. Até a próxima palestra, que vai ser sexta-feira. Sexta-feira vai ser um tema crítico, que é a doutrinação, certo? Nas escolas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra, certo? Sobre a alfabetização. É um tema bem amplo. Eu só falei algumas vertentes aí da alfabetização, mas existem aí várias outras vertentes. E fica aí o convite para quem quiser fazer o curso de alfabetização, né? Um curso para preparar alfabetizadores, pais alfabetizadores. Se quiserem, tá aí, pode entrar aqui aqui embaixo nos comentários, deixem o nome e o e-mail de vocês e eu entrarei em contato. Ou então pode me mandar o nome e o contato de vocês aqui na descrição está o meu um WhatsApp, meu WhatsApp de trabalho. Vocês podem mandar também por ele também aí os contatos, tá bom? Lembrando, o curso é inteiramente gratuito. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, considere se inscrever aqui no canal Educandário dos Santos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula, que vai ser amanhã às 9 horas. E salve Maria. Tchau, tchau.